Bom dia, são quase 4 horas da manhã. Estamos gravando mais um vídeo da nossa série Os Templários e aqui nós vamos apresentar a vocês uma obra-prima, interrompendo aparentemente o que nós íamos contando sobre a iniciação dos Templários, mas tem tudo a ver. Vejam só, o Corcunda de Notre Dame, feito por Victor Hugo, tem a ver com os Templários? Sim, tem tudo a ver. Vamos mostrar. Os nossos antepassados foram mestres na arte de esconder mostrando. Lembro de uma vez que eu vi numa página de um livro de culinária a receita da bomba atômica. Você não imaginaria que estava ali. Era exatamente uma página de uma revista sobre culinária. E o que estava ali era nada mais, nada menos de que como se fazer uma bomba atômica. Então, e assim, com essa técnica de mostrar escondendo, esconder mostrando, eu tenho algumas brincadeiras aqui, devido à minha profissão, ou seja, aquilo que eu faço. Os meus alunos, nessa técnica de mostrar escondendo, esconder mostrando, então me deram de presente algumas coisas. O que eu mais gosto foi o primeiro que eu recebi. Não posso dizer o nome da pessoa, não me autorizou. É uma pantera negra. Ela está calmamente assentada aos pés do mago. O mago tem o cajado e tem o símbolo da bola de cristal, né? Então é a carta 9 do tarô, o eremita, que ela me dava como se fosse eu. Adorei, gostei muito do presente. Não demorou muito, outra por ciúme decidiu me dar também algo semelhante, mas que não tinha a mesma beleza, pelo menos eu não gosto dela. Aqui, ao invés da pantera, nós temos uma águia. A bola de cristal está aí, né? O mago, então aqui seria a carta 9 do tarô, só que o animal é substituído por uma águia, ela é uma pantera negra. Aqui o bastão clássico dos magos e continua sendo a carta 9 do tarô, o eremita, que na verdade é o mago. Aqui a bola de cristal dele é solta. Tomara que não se perca. No Dia das Crianças, não sei de que ano, o meu filho, Marlanf Michaelis, decidiu me presentear com esse mimo. Ele comprou a coleção completa. E aqui nós temos Gandalf, né? Mas a mesma coisa. O bastão, não temos a bola de cristal, mas ele tem a capacidade de ver o futuro e de prever. E então é pequenininho, é um conjunto de miniaturas e ele comprou todas. Fez uma estante só para colocar. E aí essa daqui ele achou que era eu. Então todas as 3 imagens sou eu na mentalidade dos meus mais queridos e próximos entes, entre parentes e amigos. Era assim, antigamente era assim. As grandes verdades eram veladas. Então nós temos aqui, por exemplo, a Magda trouxe numa viagem ao Egito, lembrou-se de mim e trouxe o deus Chacal, Anubis, que simboliza a morte. Ou seja, ele é quem devora os cadáveres. É claro que quem devora os cadáveres são os vermes. Mas aqui, né, comprada numa feira de artesanato do próprio Egito, ela se lembrou de que eu gostava de colecionar peças de religiões comparadas e mitologias comparadas, e ela aí trouxe isso aqui. É uma maneira de mostrar escondendo.
Aqui nós temos um Deus, quer dizer, a imagem de uma divindade. Lá eles eram antropomorfistas, ou seja, os deuses tinham forma humana, e a cabeça é de um chacal, de um animal que come restos de cadáveres, né, que devora cadáveres. Então, é uma maneira de dizer que há uma força, né, que consome o ser humano, a parte física, biológica do ser humano, uma maneira de esconder mostrando. Então, entre esses mestres da arte do esconder mostrando, um dos mais célebres se chamou Victor Hugo e escreveu Corcunda de Notre Dame. A história começa quando eu estou na casa do meu filho, Marlon Tavares de Oliveira, e depois do jantar de costume, às 19 horas, nós jantávamos conversando e depois íamos para a sala onde ele e o meu neto, Miguel, víamos jogos, mas jogos sofisticadíssimos. Ele é perito em computação, então nós víamos jogos que pareciam filmes. E um desses jogos era extremamente atraente, chamava-se Assassin's Creed, o credo dos assassinos, e misturava a história dos templários, fazia um mix entre os templários e os Hashashin, ou seja, os assassinos. E ele me pediu que eu fizesse uma coisa: pai, vê o jogo comigo, e eu gostaria que o senhor pedisse para eu interromper cada vez que fosse um fato real que aconteceu. O senhor que sabe bem a história das duas ordens, que estão ligadas aos templários, quer dizer, os assassinos estavam ligados aos templários e os templários aos assassinos. Os templários tinham muitas ligações perigosas, viu? E nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Essas ligações perigosas é que vão fazer com que a Revolução Francesa aconteça. Imagine, e esse livro aqui é um pouquinho posterior à Revolução Francesa. Olha, Victor Hugo, aqui na ficha catalográfica, nós temos o ano da edição do original, 1802. Levando em conta que a Revolução Francesa aconteceu em 1789, portanto 1780, né? Então, 780, então 781, 800, 802. Ele escreveu cerca de 10 anos depois da Revolução. E a nossa edição aqui é de 2003. E ele deu de presente depois que nós vimos o jogo Assassin's Creed, o credo dos assassinos. Mas, não satisfeito em ver o jogo Credo dos Assassinos, passou no cinema, foi filmado. Assassin's Creed, fantástico, uma das obras que mais me agradou, exatamente por causa dessa mistura entre realidade e ficção, e muitíssimo bem feito, é um clássico. E mistura os templários e os assassinos numa trama muitíssimo bem feita, que quem quiser ver o filme pode ver porque está disponível. E então nós fomos ver, eu, ele e meu neto, de novo, só que agora não mais o jogo, agora era o filme. Mais empolgante ainda, muito mais bem feito, com grandes cenas de efeitos visuais, né, tecnológicos. E quando terminou o filme, as luzes acenderam, meu neto levantou-se, todos nós levantamos, e o cinema todo levantou-se, e o meu neto me fez a seguinte pergunta, que parece que era de todos: vô, quem é o vilão e quem é o herói? Os assassinos ou os templários? E eu, titubeando um pouco, me arrisquei a dizer os templários. Bem, mas não é a verdade absoluta. Vamos dizer assim, é o que é mais aceitável, né? Porque os assassinos eram criminosos comuns, enquanto que os templários eram muito requintados.
De qualquer maneira, dificilmente se poderia chegar, numa comparação entre as duas ordens, a dizer qual das duas era a vilã e qual das duas era o herói. Então, nesse jogo de esconder mostrando e mostrar escondendo, é que Victor Hugo vai se lembrar que em 1313 Jacques Molay foi condenado à fogueira na Ile-de-France. Então, o grão-mestre dos Templários e seus 14 oficiais são condenados ao suplício pelo Santo Ofício, pela Santa Inquisição, apesar dos esforços do Papa, né, o rei da França não tem pena e não tem e manda com o objetivo suposto era se apossar do ouro dos Templários. Mas os Templários não tinham ouro nenhum. O ouro dele era dos judeus. Ele apenas negociava, eles eram intermediários. Como o judeu não era bem visto nos meios cristãos, eles pegavam o ouro dos judeus, emprestavam e criaram assim o Travelers Checks, uma rede bancária na Europa toda e da Europa para a Palestina. Então voltemos ao filme. Dizia eu para o meu neto que os heróis eram os templários e os vilões eram os Hashashins, que é hashish, vem de hashish, e eles matavam. Então, matavam mesmo. Quem se atravessasse no caminho deles, matavam. E quando os templários precisavam matar alguém, convidava eles para fazer o serviço sujo. Então, os templários não apareciam, mas faziam a mesma coisa. Então, aí Victor Hugo, em 1313, é queimado numa fogueira, Jacob Burgundus Molay e 14 cavaleiros da mais alta hierarquia, na Ile-de-France, portanto, perto da Catedral de Notre-Dame de Paris. Em 1400, mais ou menos, 1400, o humanismo vai começar com a enciclopédia, com Diderot, d'Alembert, né? E vai começar os movimentos iniciais da Revolução Francesa. E, então, 1700, 1400, 1500. 1789 vai haver a Revolução Francesa. Esses três fatos estão perfeitamente alinhados. 1313, 1400, 1500 e a paganização da Igreja Católica, 1500, né, a Renascença, e 1789, que é uma revolução que divide a história em duas, ou da medieval para a moderna, ou da moderna para a contemporânea. Isso não faz muita diferença, porque a história não é dividida apenas em um ano ou em fato. Então, vamos agora mostrar a vocês aqui como é que o nosso fantástico mestre no jogo do esconde-esconde, aqui nós temos logo no início a fotografia dele, vamos mostrar para vocês. Já velho, essa é a fotografia clássica, Victor Hugo, e ele começa o romance dele, supostamente, no ano de aqui está ele jovenzinho. Ele começa o romance dele numa festa que era uma mistura do Dia dos Reis com o Dia dos Loucos, com a Festa dos Loucos. Então, o romance tem início, aqui de novo a mesma fotografia, né? E aqui então nós temos o início. Faz hoje 348 anos, 6 meses e 19 dias que os parisienses acordaram a som de todos os sinos badalando com toda a força dentro da tripla muralha da Cité, da Université de la Ville. No entanto, 6 de janeiro de 1482, dia de Reis, não era um dia memorável para a história. Nada havia de notável. O que é que havia? O que havia era a comemoração. No dia 6 de janeiro, o que causava emoção em toda a população de Paris, como diz Jean de Troyes, era a dupla solenidade celebrada conjuntamente desde tempos imemoriais do Dia de Reis e da Festa dos Loucos. Assim ele começa a suposta ficção que, na verdade, vai retratar
o que foi o drama dos Templários. Quem diria? O Corcunda de Notre Dame vai ser uma análise do que foi os Templários. É simples, é muito simples. Veja só, aqui nós temos Quasímodo, o Aleijado, né, o Corcunda, com a Esmeralda, né, ele acaba de subir pelos muros da catedral, aqui passa pelas gárgulas, ultrapassa e coloca ela dentro da igreja, pedindo abrigo. Santuário, santuário, era a palavra que se dizia para quem estava lá. Ele salva ela de ser morta. E dentro da igreja ele é cuidado por dois padres. Um é um sacerdote, é o vigário da catedral, que oficia as missas, esse é bom. E o outro é Frollo, é o grande inquisidor, que numa das noites de maluquice dele, ele invade o Pátio dos Loucos para poder fazer uma bagunça. E simplesmente para isso, só para fazer uma bagunça. E vamos ver se aqui nós temos a gravura que mostra o desenho, porque o livro foi todo ilustrado. Então vamos mostrar aqui. Aqui nós temos Quasímodo em vários filmes. Aqui nós temos Anthony Quinn. Aqui nós temos outro ator, Charlie Lufton. E aqui Richard Harris. Então nós temos 3 versões em 3 filmes diferentes. Foi um clássico, foi várias vezes filmado. Mas aqui está a belíssima Catedral de Notre-Dame de Paris e aqui está ela em água forte, mostrando Esmeralda que vai ser enforcada. Mais próximo. E aqui o Pátio dos Loucos, ou seja, onde havia todo tipo de mendigo, ladrão, bandido, prostituta. E aí, nessa obra maravilhosa, ele vai nos dizer uma coisa muito simples. Esmeralda era uma cigana, e ela se fazia acompanhar de um bodinho. Esse bodinho, claro, nós sabemos que tem uma relação com a maçonaria, né? Os maçons são chamados de bodes, e um chamou outro de bode velho, e dizem que faz um trato com o bode e vai por aí afora. Mas, na verdade, a relação entre a maçonaria, o judaísmo e o bode é o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, em que o sumo sacerdote impunha as mãos sobre um bode, e ele, todo ornamentado, depois jogava todas as maldições, todos os pecados da comunidade judaica, e mandava, batia nele, para ele ir para o deserto, e ele morria de fome e sede no deserto. E ali com ele os pecados dele. Era uma maneira simbólica da redenção. Então, ela simbolizava o quê? A tradição judaica. Portanto, a Kabbalah, Shebal Pé. Agora vocês vejam, hein? Quem vai ver na Cigana Esmeralda, no filme O Corcunda de Notre Dame, a Kabbalah. Então, começamos agora a decodificar. Como eu sou perito em simbologia, então foi fácil perceber, né? Assim como é Assassin's Creed, né? E aí, então Esmeralda é a Kabbalah. E nessa noite maluca em que Frollo, que é o grande inquisidor, sai com um bando de soldados e passa pelo Pátio dos Loucos e espalha e bate, chicoteia, não mata ninguém. Parece-me que não. Mas uma rapta de uma mãe, uma criança que tinha pouco mais de um ano e pouco, não sei porquê, não me lembro agora, mas não é o importante aqui, não é os detalhes do livro. É o fato de ele levar a criança e entrega ao vigário da Catedral de Notre-Dame de Paris para criar essa criança. O que Victor Hugo quer dizer é o seguinte: aquela criança fascina de alguma forma, entra no destino de Frollo, do grande inquisidor. Não se sabe bem porquê, pelo menos não me lembro agora, porque eu assisti o filme há muito tempo e não reli
recentemente, porque o que interessa é só decodificar, para mostrar a vocês como vocês têm que ter olhos para ver e ouvido para ouvir. A simbologia é a ciência da decodificação. E aí, Frollo percebe depois, desculpem, que Quasímodo é uma teratologia. Ele é aleijado, ele é corcunda, ele capenga, ele, portanto, não consegue aprender a ler, mas ele toma Frollo como seu pai adotivo. E Frollo vai colocando ele dentro dos dogmas e dos ensinos da igreja e dá a ele o papel de cuidar da Catedral de Notre Dame, de tocar os sinos, e etc, etc e tal. E uma vez lá em cima, Quasímodo, quer dizer, tanto lá em cima da catedral, ora era Quasímodo, ora era Frollo. Todos os dois eram apaixonados por Esmeralda, ou seja, a cabala judaica, simbolizada pela cigana Esmeralda e pelo bodinho, então eram a paixão de Quasímodo, que é o que? Os templários medievais de 1616, né? Então veja só, apaixonados pela cabala no Monte do Templo, e aí tanto o grande inquisidor era apaixonado pela cabala, mas não podia estudar porque a igreja tinha excomungado a mística judaica, mas os templários podiam, porque eles faziam o que queriam. Banqueiros, reis e papas ricos, eles não tinham problema nenhum, só que jamais se viu aquela história de Bafomé. Então, os templários, em 1300, entre 1116 e 1300, eles praticavam a Kabbalah, a Shebalpé, a tradição judaica. E ele olhava para Esmeralda, apaixonado por ela, mas ele era horrível, e ela era lindíssima. E um cavaleiro templário, chamado Febo, se apaixona por ela. Então, os templários tinham vamos dizer assim, duas visões. Numa era apenas os cavaleiros medievais encarregados de desimpedir as rotas que os sarracenos tinham fechado para impedir os cristãos de visitarem os santos lugares na Palestina. E outro, aí uma ordem secreta, porque a maioria, como sempre na maçonaria de hoje, é ignorante. Então, o círculo de fora não sabe o que acontece no círculo do meio. O círculo do meio não sabe o que acontece no círculo do centro. E o círculo do centro é quem sabe de tudo e quem planeja tudo. Então, isso nós veremos mais tarde no próximo vídeo, ditado pelo Marquês Sanilá de Guaita, com detalhes. Então, assim, Frollo, o grande inquisidor, era apaixonado pela cabala judaica, mas não podia. Então ela fica lá, ele é apaixonado por ela, o desenho de Disney faz uma música lindíssima que ele canta para ela, e Quasímodo podia se apaixonar por ela, mas ela não podia se apaixonar por ele porque ela era lindíssima, era uma dançarina com um pandeiro e o bodinho do lado dela, mas ela se apaixona por Febo. E na versão de Disney, né, tanto ela quanto o Febo vivem, mas acho que no filme ambos morrem. Então, assim nós temos o seguinte, né? Quasímodo era uma legião que era a parte esotérica dos templários, ou seja, a sua parte escondida, o seu culto às caveiras, na grande sala recamada de sedas e bordados. Já disse, Baphomet nunca foi encontrado, foi uma invenção de Henri Currat, que Eliphas Levi depois vai mostrar. Nós vamos mostrar a vocês já sabem, não sei se... Não, aqui não tem não, mas muito conhecido, né? Aquela figura de bode, barbudo e tal, né? E nunca apareceu aquilo, nunca se encontrou. Então eles foram condenados por várias coisas, mas algum cavaleiro disse que tinha aquele culto a Baphomet, mas nunca se encontrou essa prova. Então a prova é eles emprestavam dinheiro a juros. Esse dinheiro era dos judeus e esse ouro era dos judeus. E então eles pegavam o ouro dos judeus
emprestavam, tiravam a parte dele e davam a parte dos judeus. Isso era uma coisa que a Igreja Católica não via com bons olhos, porque para ela os judeus não deviam prosperar. E os judeus não tinham acesso à sociedade católica, mas através dos templários eles tinham. E eles fundaram o cheque de viagem, ou seja, criaram uma rede bancária na Europa toda. E aí, com isso, eles ficaram muito ricos e os judeus ficaram mais ricos ainda, e surgiu a classe da burguesia por volta do ano 1000, que se aproveitou disso e passou a emprestar dinheiro e a enfrentar o feudalismo, e foi quem destruiu o feudalismo, foi a burguesia. Então, o que Victor Hugo quer dizer? Que uma ordem secreta, esotérica, dentro da igreja, protegido pela igreja, é uma teratologia, é uma monstruosidade, é Quasímodo. Mas os que estão por fora, aqueles do círculo exterior, eles podem participar porque eles não sabem de nada, são inocentes, mas eles se apaixonam também por Esmeralda. E Esmeralda é a Cabala judaica, ou seja, a mística antiga dos primeiros judeus cristãos. E Frollo, que é o grande inquisidor, ou seja, um erudito, um intelectual, vamos dizer assim, quase um sábio, se apaixona pela Kabbalah, mas não pode estudá-la. E termina fazendo tudo para matá-la, para poder não ver o casamento dela com Febo. Assim, nós temos, num aparente inocente livro que fez um sucesso enorme, Victor Hugo foi enterrado num sepultamento apoteótico, então nós vemos que ele esconde mostrando. E aí, como Assassin's Creed, o credo dos assassinos, quem vai assistir o Corcunda de Notre Dame, sabendo que Esmeralda é cabala judaica, que o bodinho é o símbolo identificador, né, do bode expiatório do dia do Yom Kippur, do perdão dos judeus, que Frollo, o grande inquisidor, é na verdade a parte ruim da Inquisição, né, a parte bestial e monstruosa, violenta, que o padre cura de Notre Dame de Paris, da igreja, é um homem bom, trata Quasímodo com muita bondade, que Febo, que é um templário que não conhece o círculo restrito, portanto, não sabe que há um interesse muito grande da alta hierarquia da igreja em relação à Cabala. Então, Febo é um templário típico que luta apenas para desimpedir as estradas em relação à Terra Santa, e assim morre Quasímodo, morre Esmeralda, e acho que Febo também. Né? No filme do Disney, no desenho, Quasímodo tenta segurar numa janela, tenta segurar, quando vê que Febo está caindo, ele levanta os braços, mas partilha os braços dele, evidentemente. E aí Febo cai nos braços dele e ele puxa para dentro da janela. Era impossível. Se ele colocasse os cotovelos nessa posição, no peitoril de uma janela, quando Febo batesse, quebraria, né, as articulações dos cotovelos e cairia de qualquer maneira. Então, mas tudo é feito para ter um final feliz. Assim, nós decodificamos para vocês, vejam como é simples para quem sabe, né? A simbologia, a ciência dos sonhos, o tarô e aquilo que eu acho que deveria ser colocado na escola para que todo mundo pudesse aprender e degustar profundamente a genialidade de nosso queridíssimo Victor Hugo. Vou mostrar mais uma vez, né, que viveu em escreveu o livro, vamos de novo a ficha catalográfica, escreveu o livro original em 1802, ou seja, pouco tempo depois da Revolução Francesa, 1789, então ele fazia parte dos revolucionários, né? Depois ele vai lutar contra Napoleão, o herdeiro Napoleão III, e por isso vai para o exílio, mas a nossa edição é de 2003. Assim, um gênio esconde e mostra. E para quem sabe, para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, como diz Jesus Cristo. O livro é notável, o simbolismo é notável, e aconselho a quem não viu Assassin's Creed, o credo dos assassinos, vejam, mas vejam com esses olhos.
a maneira simbólica. E aqui fica as coisinhas que o meu filho me deu. Gandalf, o mago das duas torres, né? Aquele filme, né? Que eu não lembro agora o nome do filme. Então, que seria supostamente eu, um mago branco. Né? Que ele já está Gandalf branco, ele começa marrom e branco. Tudo isso simbólico, porque nada disso é verdadeiro, todos são símbolos. Mas é através dos símbolos que se chega à realidade. Chegamos aos 30 minutos. Podemos chegar até os 35, mas não precisamos. Então, quer seja o meu preferido, eu tenho um cuidado especial com ele, me agrada muito essa pantera negra, não sei bem porquê. Me agrada a figura do velho aqui, com o cajado e a bola dele de cristal é fixa, significa a capacidade dele de ver o futuro, e eu não gosto daquele outro velho, que nem vou mostrar de novo, né? E agora é uma demonstração de amizade fora do comum, uma pessoa amiga estar no Egito, passeando pela Palestina, pelo Oriente Médio, pelo Egito, e lá, ela numa feira de artesanato, ela vê essa figura e ela se lembrar de mim, é minha irmã Magda, e aí comprou e me trouxe de presente com muito cuidado, porque isso aqui é de um material que, se não tomar cuidado, ele quebra, e se quebrar não serve mais para nada. Então, aqui está, né, a morte simbolizada pela cabeça do chacal, que come a carne dos vivos, na verdade são os vermes, isso era uma alegoria, e o corpo para mostrar que ele era um deus, uma divindade, antropomorfizado. Assim, eu queria então pedir a vocês que passem a ter mais cuidado com o estudo dos símbolos, que nós vamos ver se conseguimos introduzir de alguma maneira nos nossos cursos, né? Então, assim, acho que nós dissemos o principal, né? O gênio de Victor Hugo transformou a cabala judaica em esmeralda, identificada pelo bodinho, que era o bode expiatório, transformou Febe em um templário comum que lutava para abrir as vias estou recordando, aos cristãos que queriam visitar a Terra Santa, os lugares santos na Palestina. Frollo é o grande inquisidor, portanto, a parte má, perversa, assassina da Inquisição, a besta humana que aproveitou uma lei para fazer daquilo ali deixar os seus instintos bestiais, né? Mas que se apaixona por algo que é fascinante, que é a Cabalá judaica, ou seja, a sabedoria ancestral. Mas eu não estudo a Cabalá judaica, eu estudo assim, superficialmente. A minha Cabalá é a tradição, a sagrada tradição que vem da Suméria, segundo o judeu notável Samuel Noah Kramer. Então, para dizer logo que eu estou bem desligado da Cabalá judaica. A minha Cabalá é cristã e começa na Suméria. E aí, quando nós já falamos sobre isso, mas fica bem claro aqui. Então, aos 33 minutos, nós decodificamos o livro notável, O Corcunda de Notre Dame, que fez muito sucesso e fez aqui nós mostramos 3 filmes diferentes, cada filme com um ator diferente. Eu assisti o de Anthony Quinn e aqui, então, nós vemos ele, quando ele pega Esmeralda lá na praça porque querem matá-la, sobe com ela na Catedral de Notre Dame, uma coisa absolutamente impossível, e leva ela para dentro da igreja e grita santuário, santuário. Quer dizer, ela está pedindo abrigo dentro da igreja, era proibido, né, pegar uma pessoa que estivesse dentro de uma igreja e pedisse abrigo. Ela vem desde o tempo de Moisés, tocava os cornos do altar, não podia ninguém mexer nele. Então ele faz isso, mas mesmo assim ele não consegue impedir nem a própria morte, nem a morte de Esmeralda, e eu acho que nem a morte de Febo. E Frollo termina louco, porque não consegue estudar a Cabala. Então você vê aí a arte de esconder mostrando e de mostrar escondendo. Essa é a minha praia. É nisso que nós estamos aqui falando sobre os templários,
e relacionando o Corcunda de Notre Dame de 1802 com o humanismo e o Renascimento de 1500 e com a morte de Jacob Burgundus Molay de 1313. Você vê, aparentemente não tem nada a ver. Quem pegar os recortes desses fatos não vai encontrar nada semelhante, pelo menos não parece, né? Um homem sendo supliciado, queimado junto com 14 oficiais na Ile-de-France, perto da Catedral de Notre-Dame, né? E com seus 14 oficiais, e pela Santa Inquisição, uma coisa que aí é muito complicado, o processo de vingança dos Templários, mas nós vamos ver no próximo vídeo isso analisado por, não de uma maneira simbólica, mas claramente pelo Marquês Stanislas de Guaita, com notas minhas. E assim terminamos aos 35 minutos e 54 segundos. Espero que vocês tenham percebido a minha intenção, a arte de mostrar escondendo e de esconder mostrando. É isso que consta os nossos sonhos. Por falar em sonho, tive 2 essa semana muito interessantes, mas não vou contá-los aqui. Então, vamos agora nos despedir de vocês. Deem o seu like, é importante. Vejam o vídeo, faz parte de uma série que vai ser o marketing do nosso livro História Política da Cristandade, né, que vai ser um e-book, que vai ser feito pelo meu neto, que é quem entende do assunto. Eu entendo de texto, expressão oral e escrita em língua portuguesa, mas quem vai fazer o livro é ele. Então, nos despedimos aqui. Até o próximo, que vai ser o Marquês Stanislas de Guaita. A visão dele, ali nós vimos a visão de Vitor Hugo, simbólica. Agora nós vamos ver a visão do Marquês Stanislas de Guaita, que é precisa, histórica. Então, até a próxima, ademã, que eu vou em frente.